Oi, preciosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Tomei aqui meu chazinho. Eu sei que agora de manhã era pra tomar o outro, né? Esse chá, ele é muito interessante. É da Leão, né? E aí tem o Relaxa, que é esse que eu tenho. E também tem o Energia, ou uma coisa assim, que é o que eu queria pra tomar de manhã. Porque eu enjoo muito fácil de café com leite. E quando tá quente, eu gosto de tomar chá gelado, café com leite gelado. E pedi pro Ney comprar, só que lá no mercado ele só achou esse. É bem gostosinho, sabe? É um chá bem gostosinho mesmo. Vale a pena, preciosa, o investimento. Tudo bem, amiga? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, coloca um coraçãozinho nos comentários. E vamos logo começar pra falar que eu tô de filtro? Eu tô de filtro, amiga? Eu ainda não fiz os procedimentos estéticos que eu mereço. Toda mãe merece, pelo menos dar aquela descansada no rosto, né, na cara. Eu tô com filtro porque eu tô gravando com o meu celular e meu celular só funciona com o aplicativo. Então ele só funciona gravando com o TikTok ou gravando pelo Instagram. Aí eu tô gravando agora pelo TikTok, tá? E aí eu não sei onde é que coloca sem filtro. E aí eu achei esse filtro mais parecido com a realidade. Pouca coisa. Eu achei o mais parecido, ele só deu uma melhorada na minha pele. Ele não diminuiu meu nariz, ele não deixou eu com o nariz fininho, igual alguns deixam, sabe? A cara fina, o nariz fino, a beiço grande. Eu não queria te iludir tanto assim. Podia ter um que diminui a testa, né? Não tem, amiga, não achei. Mas hoje, preciosa, eu quero te propor uma coisa. Pra você tentar fazer pelo menos isso por um dia, tá? Pelo menos por um dia, faça isso. Vamos hoje, pelo menos, tá? O ideal é que você faça isso sempre, mas eu vou só te propor hoje pra ver se você consegue aceitar esse desafio. Topa, amiga? Topa? Vamos pensar no que a gente é e no que a gente tem, ao invés de ficar pensando no que a gente não tem e gostaria de ser, mas por enquanto, ou simplesmente não é. Com isso, eu quero que você aumente a sua visão do quão grandiosa você é, do quão perfeita você é, de quantas coisas boas você tem e você é, que é melhor do que ter, não é mesmo? E você às vezes não se dá conta. Então, hoje, pra começar, não me irrita não, que é pra começar, porque tá começando aí, daqui a pouco tá chegando o ano novo, preciosa. Você tá sabendo? Não sei se você tá sabendo, mas tá chegando. Eu sei, não é fácil, amiga. Mas o ano já foi. Quantas coisas você prometeu pra você mesmo que você ia fazer e você não conseguiu fazer por N motivos. É muito difícil a gente ter disciplina, né? Sendo que a gente não é disciplinado pra ter disciplina. Assim também como é difícil a gente fazer as coisas, ter motivação, né? Pra fazer as coisas acontecerem, se a gente tá desmotivado. Mas eu vou te falar que, assim, a gente se torna disciplinado fazendo, entendeu? Não é sendo disciplinado pra fazer, é fazendo pra ser disciplinado. É fazendo pra se motivar com os resultados do que a gente tá dando o primeiro passo, às vezes, do que esperando a motivação pra começar a fazer. Eu mesmo falo isso por causa do exercício físico. Eu gosto de fazer todos os dias da semana e descansar um, né? Nem que eu faça uma coisa simples, uma dança, uma coisa assim do tipo. E ontem, por exemplo, eu não consegui fazer, eu tava muito cansada. Eu falei, eu não vou fazer, não tô bem, eu tô com o nariz entupido. Eu tava com um pouco de dor no corpo, mas eu queria muito fazer. E eu fiquei me cobrando o dia inteiro pra fazer, só que eu pensei, não vou fazer. É que eu fiz hoje, acordei 5 horas da manhã, fui correr, porque 5 horas já tá claro, tá? E aí eu fui correr, porque eu queria ir ontem à noite, o Ney não deixou eu sair de casa. Ele não deixou, amiga, porque ele teria que ficar em casa com as crianças, né? E ele não deixou eu sair de casa. Eu gosto quando manda em mim, eu gosto. Falei, sim, senhor, você que manda. Eu gosto. Não é porque eu não queria correr, tá, querida? Não é por isso. É um cuidado, né? Querendo ou não, é perigoso. É que eu não tenho muito medo, Beth, eu vou confessar. Eu não tenho medo de sair, eu me sinto bem segura aqui. Só que, infelizmente, né, pessoas que não prestam existem em todos os lugares, né? E aí ele falou que eu não ia, que era perigoso. E começou a encher minha mente de preocupação. Eu falei, não, então tá bom, não vou, né?
Então hoje eu acordei mais cedo, antes de levar as meninas pra escola, e fui correr. Ai, que delícia. Ai, que maravilha. Fui, corri, fiz minha parte, mas ainda não tô satisfeita. Vou fazer musculação, um pouco de exercício de força. Porque você se acostuma, preciosa. E eu não comecei gostando, eu não comecei uau. Mas você se acostuma tanto, parece que o seu corpo pede aquilo, vira uma necessidade diária, igual escovar o dente e tomar banho, sabe? Tomar banho, beber água, ficar com sede, aí você fica tipo, nossa, eu preciso. E pra isso, exatamente, porque eu não sou uma pessoa que sempre fui disciplinada, eu nunca tive disciplina nenhuma, hora pra isso, hora pra aquilo, nunca tive. Eu só tinha hora pra entrar na escola e sair da escola. E olhe lá, porque eu cabulava a aula, ninguém tava nem aí. Que eu tava cabulando, que eu tava repetindo de ano, ninguém tava nem aí. Então eu nunca tive um pai, uma mãe que me colocassem ordem, sabe? Regras. Então eu sempre fui muito assim, muito desregulada, muito, né? Então isso atrapalhou eu como adulta. Eu não tenho isso, né? Isso nunca teve em mim. Então eu sempre tive que meio que me virar. E trabalhando em casa é pior ainda, porque você precisa ter muito mais disciplina, né? E como que você tem disciplina se você não é disciplinada? É fazendo. Por isso que eu faço a minha listinha diária. Eu faço antes de dormir tudo que eu tenho pra fazer. Exatamente. Pra que no final do dia eu não me sinta um lixo, porque eu fiz só coisas de casa e a gente desvaloriza isso. A gente pensa assim, cara, hoje eu não fiz nada, mas você lavou louça, você fez comida, você colocou nos potes, você guardou na geladeira, você lavou as panelas, você fez bolo, você deu banho nos seus filhos, você levou pra escola, você buscou da escola, você arrumou seu quarto, você passou pano na casa, você foi no mercado, e aí você fala assim, eu não fiz nada hoje. Você deu comida pro seu filho, você serviu ele, você tirou a comida depois dele, você trocou fralda, você amamentou, e você acaba o dia e fala, eu não fiz nada. Você fez sim, e a lista serve muito pra isso também, sabe? Pra você olhar no final do dia e falar assim, eu não fiz tudo o que eu queria, mas eu fiz muita coisa, porque a gente faz muita coisa todos os dias e não reconhece. Nossa, eu acho que foi a melhor dica, assim, que eu já segui na minha vida, sabe? E como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu tava desde o começo do ano me prometendo acordar mais cedo. Só que eu queria acordar num horário que não tem como pra mim, não tem condições. Porque quando você for fazer a sua lista de tarefas do dia, é pra você se organizar mentalmente. O nosso cérebro, ele gasta muita energia pensando. Pode ser uma coisa simples, tipo qual roupa que você vai colocar, entendeu? O nosso cérebro, ele perde muito tempo, não perde muito tempo, né? Ele gasta energia mesmo, física, pensando em tudo que você tem que fazer. Quando você organiza tudo em lista, isso já facilita para o seu cérebro, para ele gastar menos energia e o seu corpo ter mais energia. É igual você fazer a lista um dia antes, né? Antes de dormir, de preferência, com calma. E também separar a roupa que você vai usar no dia seguinte, de acordo com o que você quer, facilitando o seu acesso ao que te fortalece. Igual encher a garrafa de água e colocar já na geladeira à noite, pra você acordar e já ter a sua água fresquinha ali pra você poder tomar, na sua garrafa. E não importa qual é a garrafa, qual é o copo, entendeu? Mas é gostoso ter ali perto uma coisa que seja bem própria mesmo pra você ligar a isso, a uma coisa que você tem que fazer de bom. É igual eu, por exemplo, que separo a roupa pra eu usar no dia seguinte e geralmente eu coloco uma roupa que eu sei que eu vou fazer atividade física. Aí isso já me estimula e já me deixa meio que preparada pra isso. E a lista eu faço um dia antes, ou quando eu acordo de manhã eu faço quando eu não consigo fazer no dia anterior. E eu coloco tudo que eu vou fazer, tipo, lavar a louça, lavar a roupa, estender a roupa, levar na escola, buscar no horário. E eu só coloco a hora que eu acordo. 5 horas eu vou acordar. 5h30 eu vou acordar. Quando o relógio desperta, eu levanto da cama. Não quero saber de mais nada, porque eu fico com ódio de mim quando isso não acontece. Eu fico com tanto ódio que ou eu levanto ou eu vou entendeu? De ódio. Então eu levanto, eu falo, vai. Eu fico com raiva de mim e falo, vai. Você vai levantar sim. Porque depois você fica igual uma chonga se culpando, que você vai levantar agora. E foi na força do ódio que eu emagreci.
Foi na força do ódio que eu acordo cedo todos os dias. Todos os dias. Eu acordo entre 5 e 5 e meia. Aleluia. Nossa, eu adoro. Eu acho tão gostoso os passarinhos cantando. Aí o Ney fala, tem que pôr uma cortina blackout no quarto. Não, eu gosto de acordar quando o dia começa. Não, mas é porque o Ney chega muito tarde do trabalho, precioso. Então, assim, você tem que criar a rotina de acordo com o que você acha melhor pra você. Dentro do que cabe dentro do seu dia. Porque, por exemplo, a minha rotina não encaixa na rotina do Ney. Que, por exemplo, chega em casa 1 hora. Às vezes chega em casa até 2 horas da manhã, entendeu? Então, não se encaixa. Não tem condições dele fazer a mesma rotina que eu, acordar no mesmo horário que eu. Ou ele vai ter pouco tempo de vida, né? Porque dizem que dormir mal é comparado a fumar cigarro. O malefício, né, para sua saúde. Então, eu recomendo muito que você crie uma lista, organize o seu dia de uma forma que você consiga se incluir. Como eu mostrei lá no meu Instagram, se você não me segue, preciosa, me segue lá. Eu posto stories com o celular do Ney quando ele deixa comigo, né? E aí, eu até postei a minha lista. E eu faço geralmente uma rotina porque não tem coisa pior do que você deixar algo que você sabe que só você vai poder fazer pro dia seguinte. Porque isso que você deveria ter feito ontem, que você deixou pra fazer hoje, vai atrapalhar o fluxo do seu dia, às vezes pra você fazer alguma coisa pra você, pro seu filho, pro seu marido. E isso tava me incomodando muito, sabe? Então eu sempre acabava deixando pro dia seguinte e isso me impedia de fazer o progresso que o dia atual precisava, entende? Então, fazer uma lista para você se organizar não é perda de tempo, igual algumas pessoas, algumas não, uma pessoa, né? Graças a Deus, só uma pessoa comentou no vídeo de ontem falando que era bobagem e tudo mais. Ai, não me ofende, não tô explicando não, preciosa. Eu tô dando conselho pra você que quer, entendeu? Que busca essa questão da evolução. Mas também, se você não quiser, você não faz. Agora, eu quero chegar em outro patamar. Eu quero chegar no patamar de conseguir colocar horário. Das 7 às 7h30 isso. Das 7h30 às 8h30 aquilo. Das 7h30 às 10 aquilo. É isso que eu quero. Nossa, eu acho tão bonito porque eu vejo, gente, assim, as gringas que eu acompanho no Instagram, Lena Lifts, que eu amo ela, e tudo bem que ela não tem filho, né, mas assim, ela faz muita coisa no dia dela, mais focado nela mesma, né, mas assim, eu acho incrível que ela coloca a hora e ela cumpre aquele horário, às vezes passa pouca coisa, mas, eu acho incrível, eu queria muito chegar nesse ritmo, porque nós que fomos criadas sem muito cuidado ali. A gente não foi criado pro sucesso, às vezes, por exemplo. Eu fui criada pra não limpar a sujeira do outro. Era isso que a minha mãe falava pra mim. Vai pra escola, pra você não crescer, tem que limpar a sujeira do outro. Não limpar a privada do outro. Eu tirava diretamente da fonte. Porque enfermagem é isso, eu limpava o número 2 diretamente da fonte, não chegava nem na privada, mas enfim, sabe? Então, pra você que falta um pouco de organização, pra você se incluir nessa lista, pra você se incluir no seu dia a dia, faça a lista. Eu incluo, inclusive, conversar com Deus. É muito gostoso em qualquer lugar. Às vezes eu converso lavando louça, como eu falei. Eu coloco as crianças pra dormir e aí na hora de limpar a casa antes de dormir, que eu gosto, né, de acordar com a casa limpa, quando eu não consigo, ok, mas se for pra escolher, eu tô cansada, ou eu limpo a casa ou eu faço exercício, eu faço exercício e a louça é pra amanhã. Ela não foge, amiga, ela fica lá esperando, fica em paz, tá? E aí, preciosa, eu anoto lá na lista e conforme eu vou, às vezes, lavando a louça, eu vou conversando com Deus em voz alta. Porque, como eu falei, eu tenho pensamentos intrusivos, eu penso muita besteira. Ou eu falo, ou começo a pensar um monte de coisa nada a ver e acaba que fica completamente sem sentido ali a conversa, o bate-papo com o nosso pai, né? E eu sempre incluo, inclusive, isso na minha lista. E era uma coisa que eu coloquei, que faz parte da minha rotina. E que antes não fazia parte da minha rotina. Eu simplesmente ia dormir e falava assim, obrigada pelo dia de hoje. Deus, proteja minha família, beijo, tchau, obrigada. Só isso. Hoje eu converso. Isso fez toda a diferença pra mim. Terapia grátis, da melhor qualidade. Mudando um pouco de assunto, teve uma preciosa que ela comentou assim no meu vídeo. Eu tava aqui procurando o vídeo dela, o comentário dela eu encontrei. Ela é Recomeçar, o nome do canal dela. Aí ela escreveu assim: Cristal, seus vídeos me inspiram muito. Hoje estou terminando o dia
me sentindo uma péssima mãe, porque perdi a paciência com meu filho. Ele chora por quase tudo e hoje, infelizmente, não consegui. Olha, Best, eu te amo, muito obrigada por comentar, tá? E eu vou te falar que assim, errar é humano, todo mundo erra. Eu entendo completamente esse sentimento que você teve, que você tava tendo, né, ontem, de estar se sentindo péssima, porque eu também já me senti assim. Eu gritava, olha, Preciosa, eu não me orgulho em falar isso, mas eu gritava tanto com o Gael, porque o Gael foi meu primeiro filho, eu aprendi a ser mãe com o Gael. Eu gritava tanto com o Gael que às vezes ele vinha falar comigo e eu nem ia gritar, ele já chegava fechando o ouvido com a mão. Ele falava comigo assim, ó. É ridículo, eu me senti um lixo. E aí eu percebi que eu tava descontando as minhas frustrações nele, né? Porque criança faz criancice, Preciosa. Tem coisa que a gente tem que entender. Os meus filhos, por exemplo, nunca fizeram pirraça na rua, se jogar no chão, fazer birra. Mas eu já vi criança fazendo. Eu odeio o tipo de mãe que chega e fala: nossa, se fosse meu filho. Ai, o meu filho não faz isso, porque meus filhos não fazem, nunca fizeram, graças a Deus. E quando eu vejo uma criança fazendo birra em algum lugar, eu finjo que eu não estou vendo, porque eu sei como é constrangedor pro pai, pra mãe ou pra quem estiver junto com a criança, e a pressão que aquilo coloca no pai, na mãe, na pessoa, em às vezes querer machucar e agredir a criança, sendo que não é isso que vai ensinar ela nada. É a conversa, é o diálogo, porque bater e gritar é muito mais fácil, mas não educa. Educar dá mais trabalho. Pode ter gente que discorda de mim, tá? Eu não tô falando de opinião, eu tô falando do que é. O que você acha não acrescenta. É o que é. Educar dá mais trabalho do que bater, do que gritar e explodir. E infelizmente a gente vive uma rotina muito desgastante. Moramos no Brasil, amiga. É tudo muito assim. A gente tá dando um teto pro nosso filho, uma comida todo dia quentinha no prato. É privilégio. Porque tem muita gente passando. Você faz parte de o quê? 30%, se eu não me engano, da população que tem isso. Porque a grande parte não tem. É uma correria louca. Isso é estressante. Nossa rotina é estressante. Só que você tem que ver se não tá tendo coisa mais estressante que você, às vezes, tá deixando entrar na sua vida e que você não precisa, tá, Best? Mas errar, todo mundo erra. Você não é a pessoa mais iluminada do mundo pra não cometer erro. Não vai ser um dia que você briga com seu filho que vai te colocar na posição de pior mãe do mundo, Preciosa. Porque você pode perceber que o seu filho já te perdoou. Se você for conversar com ele, brincar com ele, ele vai te tratar normalmente. Provavelmente ele nem vai lembrar do que aconteceu. Só que a gente vai viver o tempo inteiro se martirizando por esse deslize, digamos assim, que você não aguentou. Você é ser humano, Preciosa. Uma coisa que eu tento pregar aqui para as crianças é que eu trato eles como seres humanos e eu tento mostrar para eles que eu também sou humana, que eu também canso, que eu também me estresso, que eu também choro, que eu também fico cansada, que tem coisa que eu realmente não aguento. Porque eu cresci achando que adulto nunca tinha isso. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava muito assim para mim, quando casar Sara. Não sei se você conhece isso. E eu pensava que isso era verdade. Eu ficava assim, eu não vejo a hora de crescer e ser adulta. Porque quando você é adulto, ninguém zoa com ninguém. Porque eu sofria muito bullying quando eu era criança. E eu pensava, ninguém zoa com ninguém, adulto. Adulto não tira barato um da cara do outro. Adulto não se xinga. Adulto não sente dor. Adulto não sofre. Adulto não fica triste chorando. E agora que a gente cresceu, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Então, eu sempre tento mostrar isso para as crianças, que eu sou ser humano, que eu tenho o meu limite, assim como ele também vai ter o dele. Então, por isso que eu trato com tanto respeito, assim, meus filhos, Preciosa. E também exijo o respeito deles também, né? Porque não vai ser isso que vai definir você como a pior mãe do mundo. Porque, como eu já tô falando aqui sobre rotina, você tem uma rotina com seu filho. Como é essa rotina que você tem com ele? Não tô falando que você tem que dar 100% do seu dia de atenção, porque a gente não consegue realmente. Mas quando você tá com ele, é um tempo legal de qualidade? Ele tá lá se divertindo num lugar seguro, tá lá brincando, você dá comida pra ele, você beija ele de vez em quando, você abraça, você fala que ama. Eu tento fazer essas coisas, entendeu? Porque... E aí você brigou, aconteceu. Não é sempre isso, entende? Não é sempre que isso acontece. Se te faz mal,
fazer isso, agir dessa forma, você vai pensar 2 vezes antes de fazer isso de novo, entendeu? Porque conversa com ele. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui que eu vou repetir. Ele já te perdoou do que você fez, do tapa que você deu, do grito que você deu com ele, mas você dificilmente vai se perdoar. Eu vou falar pra você o que eu faço. Eu chego neles e eu converso com eles. Eu chego e falo, olha, a mamãe gritou com você, me desculpa. Eu não gostei de ter feito isso, eu sei que isso é errado. Eu não gosto de te tratar assim. Me faz muito mal. Mas eu fiz isso porque você fez isso, isso e isso. E eu não gostei. Eu achei isso errado. Não pode fazer assim. Eu faço isso, Preciosa. Porque isso tira um peso tão grande das minhas costas de que eu fiz alguma coisa errada pra uma pessoa que eu amo tanto, sabe? Teve um tempo, né, com o Ney, que ele ficava o dia inteiro fora de casa. Chegava em casa super estressado. Eu também já tava super estressada em casa. Aí o Ney chegava em casa e ele só sabia brigar com o Gael, porque era o filho que a gente tinha na época, era só o Gael. E aí, ele não tinha tempo de qualidade com o pai, porque o pai ou tava fora, e quando o pai chegava em casa, ele não tinha paciência nenhuma pra brincar com o Gael, pra falar com o Gael, pra aguentar o Gael subindo em cima das costas dele, pulando, enchendo ele de pergunta. Ele simplesmente não tinha paciência. Um dia eu cheguei nele e conversei com ele. Eu falei, olha, você fica o dia inteiro fora. Quando você tá em casa, ele quer você. Ele quer brincar, ele quer pular, ele quer falar. É o jeito dele, ele não tá fazendo nada de errado. Ele vai aprontar, vai derrubar uma coisa aqui, uma coisa ali, ok, criança, sem querer, não foi de propósito. Mas aí quando ele tá com você, você só briga, você só trata mal, você só critica, você só não quer. Não pode, entendeu? Tem que ter um tempo de qualidade. Você não tá só brigando 24 horas com seu filho, você repreendeu ele naquele momento, ele vai entender que você é humana quando você chegar nele pra conversar, ele vai entender também o seu limite e vai entender que você tem sentimentos também, né? Porque na minha cabeça, pai e mãe nem fazia amorzinho, porque mãe era, não sei se é celibato, né, que se fala, mas era no altar, assim, bota a mamãe no altar, porque mamães não fazem sexo, não fazem, colocar a boca no... Não fazem essas coisas. Enfim, né? É bom você ter essa questão de humanidade, sabe? Essa troca. Mas você não só briga com ele. Não precisa se sentir mal por isso, Preciosa. Aconteceu. Você dá muito amor e carinho. E mesmo que você não fale toda hora, você mostra. Porque eu vi até um vídeo que eu achei muito fofo, que era uma mulher e ela fazia bolo, ela limpava a casa, ela passava a roupa do marido, né? E aí o marido fala, você nunca falou que me ama. E aí ela fala, falei sim. E aí mostrando tudo isso, ela colocando café pra ele, ela fazendo a marmita, ela arrumando a cama pra ele, arrumando o guarda-roupa dele, lavando a roupa dele, ela orando por ele, entendeu? Ela falou, só que com outras palavras. É bom a gente unir tudo, o toque físico, a verbalizar, a gente unir também como é que chama isso? É você fazer as coisas pra outra pessoa, sabe? Eu esqueci como é que se chama isso. Prestativo, né? Prestar algum serviço. Aquela linguagem do amor, que cada um tem a sua, sabe? E cada criança é de um jeito. Então, cada criança aqui em casa gosta de uma coisa. Uma gosta mais de toque físico, outra prefere palavras de afirmação e por aí vai. E cada filho é diferente. A gente quer tratar todos iguais, mas eles são diferentes. Então, é bom a gente perceber um pouco a diferença de um de outro. Mas você tem o seu jeitinho, entendeu? Não se culpa por isso não, Preciosa. Você errou, se sentiu mal por isso? Melhora da próxima, eu sei que você vai ter mais paciência. Eu, por exemplo, tava de TPM esses dias e eu dei um tapa na mão da Jade. Um tapa, porque eu já dei comida pra ela veio mexer na minha comida e eu tava morrendo de fome, eu tava cansada, eu tava estressada, eu dei um tapa na mão dela e eu fiquei muito mal depois, porque eu fiquei pensando, cara, ela só veio pegar a carne do meu prato, ela veio assim, eu quero esse, e já foi metendo a mão na minha carne. Ai, pra quê? Eu já fiquei nervosa. Aí eu fiquei tão mal, na hora eu não consegui nem terminar de comer. Fui lá e conversei com ela e dei um pedaço de carne pra ela, que eu sempre faço a mais, né, tava lá na panela. Peguei e dei pra ela, mas conversei com ela e expliquei pra ela, mas é porque eu tô de TPM, cansada e tava morrendo de fome, amiga. Não mexe comigo quando eu tô com fome, que eu fico nervosa. Quando eu tô com fome e eu fico estressada, eu nem me chamo de Arnaldo. Ele fica, o Arnaldão, ó o Arnaldão aí. E é outra coisa também que eu já falei antes pra você, Preciosa. Enquanto você tá preocupada por não ser a mãe perfeita, os seus filhos dormem numa cama limpinha,
e arrumadinha que você fez para eles, dentro de uma casa confortável e protegido do perigo da rua, com comida boa para comer em casa, para eles não passarem fome, com uma mãe que tá preocupada porque passou dos limites e agora tá se sentindo culpada porque tratou o amor da vida dela mal. Você é uma ótima mãe, Preciosa. É uma mãe perfeita, é tudo que os seus filhos precisam. Se você quiser se melhorar para você, é ótimo. Vai ser bom para você e para sua família, mas não se cobra tanto assim. Foi só um deslize. Pega a bênção da lição, entendeu? Porque errar todo mundo erra. O importante é o que você faz depois do erro, sabe? Eu não sei a idade dos seus filhos, mas é muito importante que você pesquise a idade dele e o que vem junto com essa idade, porque eu vou te dar um exemplo bem pessoal. Eu já falei antes, né, que teve uma fase que o Gael estava extremamente egoísta. Ele não dividia nada, ele tinha aproximadamente uns 2 aninhos. Tudo era não e tudo era dele, ele não dividia. Eu briguei com ele por causa disso, por causa de outras pessoas, né? E depois eu percebi que eu cometi um erro, porque é uma fase dele. Não significa que você não precise conversar e educar, mas é uma fase que é normal. Igual você falou, que tudo chora e tal. Você precisa principalmente aí conversar, para ele aprender a falar. Porque a Melodia, por exemplo, é assim. A Melodia, ela... Se deixar, ela vai pro cantinho dela e ela vai chorar. Ela não vai reclamar, ela não vai se expressar, ela não vai falar o que tá incomodando. Ela não gosta de incomodar. E eu tento pegar isso nela e não deixar que isso vá pra frente. Então, eu sempre tento conversar. E quando eu vejo ela triste, quando eu vejo ela chorando, quando eu vejo que ela tá guardando, que ela olha assim com a carinha e guardou, eu já vou lá e falo, o que foi? O que você está sentindo? O que? Eu faço isso, eu falo o que foi? Porque aí ela já se abre um pouco mais, amiga, entendeu? E falando assim uma história a mais, o Gael está na pré-adolescência, 10 anos, esse mês, amiga, esse mês, 10 anos o Gael faz. Tudo que você fala, ele retruca, ele não fica quieto, ele não ouve, ele fala por cima de você e ele quer dialogar com você, ele quer negociar com você, ele olha pra minha cara e fala assim, independente? Aí você encontra um neuropsicólogo, psiquiatra, que diz que se seu filho tem entre 9 e 12 anos e retruca tudo que você fala, saiba que o desenvolvimento cerebral dele está normal. Não é normal se isso não estiver acontecendo, porque tem um atraso. Então, querida, a gente tem que aprender a lidar, entende? Porque senão eu ouviria, às vezes, umas pessoas que poderiam falar, não, ele não te respeita, é falta de educação. Porque já aconteceu, do jeito que eu falo com a minha mãe, eu amo minha mãe, eu nunca desrespeitaria ela, eu honro muito a minha mãe. E aí já teve gente falando que eu falo com a minha mãe de um jeito com falta de respeito. Eu falei pra minha mãe, chamei minha mãe sem vergonha uma vez. Sua sem vergonha. Para quê? Os comentários falando umas coisas que eu fiquei até chateada. Fiquei tipo, nossa, será que eu errei mesmo em chamar minha mãe de sem vergonha, de descarada? Porque eu chamo. E não é por falta de respeito, muito pelo contrário. É a nossa intimidade de mãe e filha. A gente pode se tratar assim hoje, mas é com respeito, lógico, né? Porque eu tenho educação suficiente pra respeitar a minha mãe, sabe? Pra colocar até ela, às vezes, na minha frente. Mesmo eu já tendo minha família e tendo montado minha família. Eu já tenho as minhas responsabilidades, eu arco com as minhas responsabilidades a ponto de poder hoje ser mais amiga da minha mãe do que filha. Ou melhor, amiga e filha, né? Porque eu gosto do meu posto de filha. Quero presente, meu aniversário tá chegando. Entenda, Preciosa, que você não é só isso. Você não é só a mãe que gritou porque perdeu as estribeiras. Você não é só isso. Você é muito mais do que isso. É igual quando eu falo assim, a gente olha muito pro que a gente não tem, né? Ou pro que a gente não é. Mas se você olhar para o que você é muito mais do que o que te falta. Você é muito mais, sabe? Você tem muito mais. Por exemplo, eu não gosto da minha barriga. Eu recebo várias Preciosas me pedindo dica de como melhorar a barriga delas, porque elas acharam que eu melhorei a minha lá no meu direct. Eu fico muito feliz em poder ajudar. E eu dou tudo que eu fiz, eu passo para elas fazerem, porque são coisas simples que eu mostrei e que eu falei aqui para vocês.
Mas eu não saio na rua sendo uma barriga de bucho quebrado com estrias e flacidez ambulante. Eu sou muito mais do que isso, entendeu? Eu sou um marrom bombom, entendeu? Um chocolate caramelizado. Eu sou muito mais do que isso. Essa é a verdade. Eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, eu cuido do meu cabelo, a minha skincare tá em dia, eu gosto de andar cheirosa, então eu sou cheirosa, eu sou alta, eu sou muito mais do que isso, eu sou estilosa, entendeu? Eu sou gentil, eu sou educada com as pessoas. Assim, reciprocidade, né? Quando eu tô de TPM, é reciprocidade, preciosa, quando eu tô de TPM. Porque eu não levo desaforo pra casa quando eu tô de TPM. Eu confesso, se eu tiver de TPM e com fome, eu nem te conto, tá? Eu humilho. Tô brincando, mas eu não tenho paciência. Hoje mesmo eu quase atropelei um carro. Eu quase atropelei um carro. Fui levar minhas filhas pra escola, né? Aí uma pessoa parou pra eu atravessar e a outra veio do lado cortando o carro querendo passar. Aí eu falei, pois passa que eu passo por cima de você. E daí que era um carro grande? Vamos ver quem pode mais. Eu tô de TPM, não mexe comigo, entendeu? Aí ela parou bem em cima de mim, porque eu vi ela vindo e eu não parei. Mas cuida da sua saúde, viu? Não seja descontrolada assim, não. É que eu fiquei nervosa. Eu penso depois, tá? Mas eu tenho que pensar já antes, que aí eu já vou preparada. Pra que, tá, amiga, passa. Deixa eu acompanhar. Porque geralmente eu sou assim, né? Mas assim, amiga, você não é só seu defeito. Então, voltando no assunto do tema do começo do vídeo, você não é uma péssima mãe porque você perdeu as estribeiras. Você não é o seu defeito. Você não é uma espinha. Porque tem gente que tem espinha no rosto e tal. Você não é só uma espinha ambulante andando pela rua e todo mundo vendo que você é uma espinha gigante. Não, você é muito mais que isso. Você tem cabelo, cabeça, dente, você tem nariz, olho, boca, pescoço, tudo, pé, tudo. Você é muito mais que, você entendeu? Você é muito mais do que isso. Você não é o seu defeito andando, você é muito mais do que isso. Mas se você deixar o seu defeito predominar, aí você vai ser só seu defeito mesmo. Porque aí ninguém viu, mas você fica falando, ninguém nem viu, amiga, ninguém nem olhou, ninguém nem reparou, ninguém nem sabe. Mas você vai lá e você vai falar, é horrível, minha pele é horrível. Ah, eu tô bonita, meu cabelo tá bonito, mas a minha pele, menina, olha, meu cabelo pode até tá bom, mas olha essa espinha aqui. Ai, ninguém merece, né? Já conheceu a gente assim? Ah, não. Ninguém merece, tá? Eu tive que aprender a receber elogio. Então, faça o mesmo, querida, faça o mesmo. Se quiser andar comigo, vai ter que fazer o mesmo. É obrigada, que se diz. Não é, mas eu estou com a barriga quebrada, o bucho quebrado. E isso interfere no que em você ser uma pessoa bonita. Porque eu fui comprar coisa ali na vendinha, de produtos naturais, e a moça ficava me atendendo com a maior gentileza do mundo, até porque eu tô linda hoje. E aí ela me atendendo com a maior gentileza, ela ficava meio que me medindo assim. Aí a hora que eu fui embora, ela olhou pra mim e falou, nossa, moça, você é muito bonita. Ué. Querida, é o meu jeito. É a minha iluminosidade. A minha iluminosidade. Existe essa palavra assim que eu tô falando, que se eu tô falando é porque ela existe, você tá escutando? Iluminosidade, a minha luminosidade. É o meu brilho. É o meu cheiro de chiclete de fruta que eu uso. Então você é uma pessoa bonita, agradável, simpática, sorridente, feliz. E daí que seu bucho tá quebrado? E daí que você tá acima do peso? E daí que você tá com uma espinha na cara? Corre atrás do preju, minha filha. Ah, não gosto disso em mim. Muda, não fica mostrando pra todo mundo, não. Falando que, eu não sou porque eu tenho isso. Não, você é. A pessoa falou que você é. Eu tô falando pra você que você é mais do que isso. Não tô vendo isso. Tô vendo a sua gentileza nos comentários. Tô vendo o seu coraçãozinho. Tô vendo o seu like. Tô vendo que eu gosto de você. Ah, mas não tô vendo. Mas eu sou uma péssima mãe porque eu gritei. Não escutei. Vamos parar? Vamos olhar pro que a gente tem? Se não tá bom, melhora? Então tá bom. Beijo. Também te amo.